Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre mentiras que são ditas em discussões políticas. E para poder falar sobre isso com mais clareza, eu vou focar no tema das mentiras que existem em relação ao Dalai Lama. De pessoas que não compreendem a religião tibetana, a cultura tibetana, e acabam replicando mentiras de um dos lados. Então eu quero aprofundar um pouquinho essa temática com você, porque eu vou chegar no final e também te mostrar que o ponto de vista tibetano também tem problemas. E isso vai poder esclarecer como que a gente pode desenvolver a clareza mental, mesmo em assuntos polêmicos, quando as pessoas acabam tomando partidos ou versões muito extremas das histórias, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, vou compartilhar a tela com vocês e eu vou usar uma versão do governo chinês contada pelo influenciador brasileiro que vive na China, o Felipe Durante. Vamos lá. Em conferências e programas de televisão, há uma história complexa envolvendo espionagem, fuga com barra de ouro, conexões com a CIA e uma tentativa direta de minar a soberania da China sobre o Tibete. Ao contrário da narrativa dominante do Ocidente, que pinta o Dalai Lama como um pacifista perseguido, a verdade é que o sistema tibetano antes de 1959 era marcado por um regime teocrático feudal, onde mais de 90% da população vivia como servos ou escravizados por uma elite de monges e aristocratas. Essa é uma história que desafia as percepções comuns e revela as profundas camadas de interesses que moldam a geopolítica global. Aqui eu vou parar um pouquinho e a gente vai falar agora sobre a visão do influenciador. Porque a gente vai ver que ele está lendo um texto e o texto nitidamente fala de uma condição propagada pelo governo chinês. E aqui eu preciso colocar algumas coisas de quem, além de estudar a cultura tibetana, já ter sido diretor de uma comunidade de prática budista, a atividade que não exerço hoje, e ter estudado profundamente com os tibetanos, ter viajado e conhecido a comunidade tibetana em Dharamsala, eu quero poder esclarecer isso para vocês e poder trazer uma informação um pouco mais complexa. Apesar dele trazer alguns dados da história e acusar o regime feudal, dado que o Dalai Lama hoje em dia fala do atraso da estrutura feudal. É bom lembrar que a invasão tibetana inicia em 1949. O Dalai Lama tinha, na época, nascido em 1935, tinha 14 anos. Então é difícil se esperar que um menino de 14 anos, estou fazendo a conta certa, né, nasceu em 35, né, a invasão é em 1949 aproximadamente, né, nós estamos falando dele aí com 14, 15 anos. E ele foge em 1959, né, que ele faça toda a alteração de regime e de estrutura. Nós temos que também pensar que nós estamos falando em 1949, que a Segunda Guerra se caracterizou pelo uso de aviões em 1945, coisa que não aconteceu na Primeira Guerra. E você tem um povo isolado, basicamente, com uma estrutura econômica, né, baseada em poucos produtos econômicos, sem troca comercial, até por causa da altitude. Você vai ter esse tipo de atraso. Ele trata de uma forma muito maldosa, dizendo que as pessoas que têm os dedos congelados ou a mão perdida, isso acontece por causa do regime tibetano, né? É por causa do frio. Eu conheci crianças tibetanas que na fuga do Tibete para a Índia, tendo que passar pelo Himalaia, também perderam a mão, né? Ou também perderam o pé, né? Por causa do frio. Então, uma das coisas que é importante se falar é que a ideia de que libertou os tibetanos de um governo ditatorial não é necessariamente a opinião dos tibetanos, né? Eu conheci os orfanatos tibetanos que existem na Índia, e o esforço das crianças e das famílias de mandarem seus jovens, mesmo através do Himalaia, com o risco de perder, para a Índia, para não viver sob o regime chinês. Então, existe versão dos dois lados. Triste é o influenciador falar sem conhecer, por exemplo, o Museu do Holocausto tibetano, que mostra, inclusive, com imagens e filmes, a violência, a destruição de vários mosteiros.
Mas é importante para se defender desses ataques, entender que sim, a estrutura é feudal e o Dalai Lama concorda com isso. Outra coisa que é importante dizer, que muita gente repete, né, a versão do governo chinês de que o Dalai Lama é um separatista. E o Dalai Lama já deu várias declarações dizendo que não é um separatista. Então, de que ele não vê uma condição de separação para a situação hoje. Até porque a forma, eu vou tentar deixar isso mais claro para vocês, a forma como o governo tibetano hoje percebe é a consequência do resultado de diluição cultural que os chineses fazem a partir do momento que eles tendem a superpovoar a região tibetana. Claro, porque eles tinham uma população muito maior. E a questão de forçar todo o aculturamento no modelo chinês faz com que, a partir do momento que você tem mais chineses e você não permite que a educação tibetana seja oficial, você tem esse diluir dessa cultura. E hoje, tentar reverter o processo, o próprio Dalai Lama já deu várias e várias entrevistas que ele mesmo considera esse processo irreversível. O que ele pede nas suas declarações é a preservação cultural dos tibetanos. Né? Então, é um pouco de entendimento sobre o massacre em relação a minorias. Né? Nós temos isso em relação a povos indígenas, que a maioria das pessoas não sabe tratar desse tema. Então, esse é um tema onde o influenciador em questão também trata com muito preconceito em relação a esse tema, porque é uma questão de entender um pouco como se pode respeitar minorias culturais. O ponto inicial, eu não quero fazer desse vídeo algo muito extenso, muito longo, muito chato para você, mas eu quero que você entenda o seguinte. A cultura, lá do topo dos Himalaias, onde viviam os tibetanos, afastados do mundo, tinha, de uma forma muito especial, toda uma estrutura baseada nas escolas budistas. São 5 escolas budistas, cada uma com a sua liderança. Né? Nós tínhamos Kagyu, nós tínhamos Gelupa, nós tínhamos Bon, são 5 escolas principais. Não vem ao caso aqui eu explorar a característica de cada uma das 5 escolas. E elas escolheram a figura do Dalai Lama, essas 5 escolas, para essa figura central, para, além de ser o representante da liderança Kagyu, que era uma das escolas, ele fazer todo o trabalho de liderança política também. O que acontece é que toda a estrutura era baseada na religião. O que é interessante da gente imaginar, e isso as universidades americanas mostram, né, de maneira muito rica, é o quanto que a cultura tibetana baseada nesse tipo de budismo é uma cultura baseada no desenvolvimento da mente. Porque o budismo tibetano tem essa característica de desenvolvimento dos processos mentais. Até com yogis que desenvolvem controle sobre a temperatura do corpo. Tudo isso existem várias evidências. Yogis com os yogis tibetanos nos laboratórios demonstraram maior desenvolvimento do lobo frontal, né? E isso está relacionado a como desenvolver estados, né, de alegria e felicidade. Então era uma cultura desenvolvida, né, com mosteiros para educar, para fazer esse tipo de processo. É claro que isso, para os olhos ocidentais, onde se pensa, né, na separação entre religião e Estado, é muito diferente a questão cultural. E outra coisa que é preciso entender de maneira muito clara, as famílias eram obrigadas a mandar o seu filho primogênito para um mosteiro. Era uma honra para a família. Você conversando com um tibetano, é como mandar o filho para a universidade de medicina, para o filho se formar um advogado, o filho se formar numa profissão socialmente invejada. Então, é interessante perceber isso antes de criticar uma cultura. E você pegar a cultura do dominante e usar essa cultura para falar. Então, nós vamos criticar os povos indígenas porque usam penas. Nós vamos criticar os africanos porque os africanos usam velas, ou sei lá, o que fazem nas suas tradições. Então, a tradição tibetana tem esta característica. A partir do momento que você dilui com a população, com o poder militar, isso cria algumas dificuldades. Nós temos vários protestos de tibetanos, inclusive protestos que replicavam os protestos vietnamitas, é uma outra história, de práticas, né, de autoimulação, como protesto, né, atando fogo ao próprio corpo. E então, não é bem essa questão de libertação, né, que o governo chinês propaga. Outro ponto interessante, que é importante trazer para essa conversa, da onde que vem essa diferença? E aqui tem os encontros, o Dalai Lama descreve com riqueza de detalhes os encontros entre ele e o Mao Tse-tung nessa época. Então nós estamos falando de um jovem ali de
15, 16, 17, né? Quando ele saiu em 1959, nasceu em 35, né? Nós estamos falando de alguém de 20 e poucos anos, que foi se reunir com um grande líder da China. E ele encarava a religião de uma forma a partir dos textos do Marx, como religiosidade, algo perigoso, algo ruim. Porque naquela época, principalmente, se desenvolveu a questão da libertação do povo chinês e o desenvolvimento do povo chinês a partir, né, da cultura da formação do Partido Comunista e do desenvolvimento econômico a partir daí. Até se depois alguém quiser mais detalhes sobre a questão econômica, eu como economista também posso falar sobre isso, mas não é o caso aqui. O ponto principal é que há uma divergência de visão. Você tem uma cultura que vem toda estruturada no budismo e no entendimento da filosofia da mente, especialmente filosofia e budismo como filosofia da mente. Quem estudou os livros tibetanos sabe disso. Quem estudou, por exemplo, estudar Tsongkhapa e todo o desenvolvimento, que é o principal filósofo da escola do Dalai Lama, todo o trabalho é feito num processo de desenvolvimento da mente para controle das emoções. Né? Toda a escola se baseia nisso. Então, até o entendimento da religião por parte, né, do Mao Tse Tung não era completo. Ele tinha o entendimento de Marx. E aí Marx via a religião como uma ferramenta de controle. E até a gente vê no texto do Influenciador essa forma, né, de, não, porque vamos libertar eles do domínio da religião. Então, assim, não é bem essa história. Nós estamos falando de uma diferença cultural e um choque. Então era natural que houvesse esse choque. Eu entendo do lado chinês não compreender a cultura tibetana, ainda mais que nós estamos falando de um local que é a fonte das águas e de muitos minérios, e naquele momento importantíssimos, até para o desenvolvimento da economia chinesa, que passava por um momento grave de formação e fome, mas também nós temos que entender que havia uma cultura local, um desenvolvimento de séculos. Outra coisa importante, existe vários momentos, né, na história antiga, inclusive quando os mongóis dominaram a China, da aproximação entre os tibetanos e os mongóis, e faziam parte da elite chinesa nesse momento de domínio também. Então existe uma mescla cultural, mas lembrando sempre, até a forma de influência, né, dos tibetanos sobre os mongóis era uma influência religiosa, né? Então é preciso entender um pouquinho mais, tem sido falado muita bobagem até por professores de geopolítica, dizendo sobre essa questão separatista. Então é só assistam. O Dalai Lama, assim, todas as palestras eles são filmadas e transmitidas ao vivo. Assistam as entrevistas. Ele não tem essa perspectiva. Outro ponto que, assim, para terminar, assim, a ideia de sucessão dentro da cultura tibetana é via reencarnação. Então, assim, mas assim, como é que o partido chinês vai se intrometer nesse assunto? Então, o brasileiro eu acho que é muito mais fácil de entender essa ideia. Assim, nós tivemos o Chico Xavier, e quem não conhece, até hoje em dia as pessoas leem muito pouco, entenda um pouquinho sobre reencarnação, não precisa ler sobre o budismo. Vai ler Chico Xavier, vai ler Espiritismo. E vocês vão entender que é um movimento que não pertence ao movimento espírita, a reencarnação, os movimentos espirituais, eles não respeitam ou não seguem as regras do mundo. É do mundo concreto. Então eles não vão seguir as regras políticas ou os interesses do Partido Comunista Chinês ou do atual governo chinês. Então, esse processo dentro da cultura tibetana se faz através de uma comunicação, mediunidade, né, ou a percepção de tendências kármicas, aonde se vai detectar a reencarnação. Então, esse é um assunto mais espiritual, é de outra esfera, não é dessa esfera geopolítica, mas é curioso como o Partido Comunista Chinês quer querer determinar a questão de renascimento das principais figuras da estrutura da religião tibetana. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e acompanha ou deixe comentários, dúvidas, a gente está sempre buscando esclarecer. Eu já mandei mensagem para o influenciador outras vezes, falando para debater, falando para conversar sobre o assunto, para esclarecê-lo sobre essa temática, não obtive resposta, então eu acabo deixando essa mensagem para quem quiser mais esclarecimento, tá bom? Um abraço.